Oi, gente, voltando. Esses dias nós estamos falando sobre ética, né? Então, só para relembrar, nós falamos da ética, nós falamos da postura, e agora eu vou falar do segredo ou sigilo profissional. Nós temos como referência que os padres e os advogados são aqueles que, na atribuição das suas tarefas, têm isso como função básica, pertinente. No caso do padre é a confissão, então ele não pode dizer o segredo de confissão, se eu não me engano, até que a pessoa morra, porque depois que a pessoa morre já não é mais segredo, porque ela já morreu. Mas o padre, ele tem que, ao saber de alguma coisa que seja muito grave, tentar fazer com que a pessoa comente aquele erro. Isso eu não entendo bem, eu posso até trazer alguma coisa para vocês, entendo mais ou menos, que aquela pessoa assuma aquele erro perante a justiça, se foi perante a justiça, ela compense o outro para quem ela fez mal. Mas eu não sei bem como funciona isso, mas o padre não pode fazê-lo. Ele não pode dizer que o outro fez tal coisa de errado, o outro cometeu um aborto, sei lá, o outro cometeu adultério, ele não faz isso. O advogado, ele, por exemplo, vai defender um criminoso qualquer, ele tem que saber a verdade. Mesmo que ele saiba da verdade, ele tem que defender a pessoa. Então ele tem que, mesmo diante do erro, justificar aquele erro. Na profissão de cuidador, não. Mas na profissão de cuidador, por exemplo, eu falei que cuidador é aquela pessoa que ganha, que recebe alguma coisa ou não, né, se for familiar, para cuidar de outra pessoa com uma doença incapacitante, uma doença que não tem cura, ou uma doença por tempo indeterminado, mas assim, quebrou um fêmur, ele volta ao normal, não precisa mais. Nesse período a pessoa descobre alguma outra coisa, ou mesmo que não seja aquela doença permanente, por exemplo, ele descobre que a pessoa é soropositiva. Por uma outra razão, alguma coisa assim. Ele tem que guardar sigilo absoluto. Ele descobre que a pessoa fez um aborto. É motivo relevante? Tem que falar para alguém? Não. Mesmo que ele não estivesse trabalhando, ele não deveria falar. Tinha uma diretora que ela dizia, Deus nos deu 2 olhos, 2 ouvidos. 2 olhos para enxergar bem, 2 ouvidos para também ouvir bem, para ser bom ouvinte, e uma boca para falar quase nada. Só que as pessoas às vezes acham que tem 2 bocas, 2 línguas. Então não é isso que deve acontecer. Tá? Agora, se durante o processo você descobre que o seu adolescente, o seu paciente, gosta de usar qualquer produto químico, qualquer droga química ilícita, você tem que falar? Tem. Você tem que chegar para os responsáveis, claro, vendo a maneira mais correta. Seu filho é um nóia? Não. Seu pai e sua mãe são nóias? Não. Você vai procurar a maneira mais correta, mais caridosa possível e esclarecer, olha, ele está fazendo uso de entorpecentes, uso disso ou daquilo, então precisa do acompanhamento, porque
não é legal. E não achem que não acontece, porque acontece sim. O uso legal da maconha, não lembro o nome agora, eu vou falar errado, mas cannabidiol, ele só é prescrito para pessoas com câncer, com Alzheimer, com mal de Parkinson, mas é prescrito. Tem que passar pela Anvisa, inclusive o pedido, para que a pessoa possa fazer uso do extrato da maconha, como um atenuante e um coadjuvante nessas doenças que eu falei. Aí não seria motivo de alarde. O grande problema é que você não pode sair na rua e falar assim, meu paciente usa maconha. Não é correto. Então, sigilo, segredo é segredo. E como eu falei há alguns blocos atrás, não adianta você vir com aquela história, olha, eu vou te contar, mas você não conta pra ninguém. Porque tá errado. Porque o outro vai fazer a mesma coisa que você está fazendo. Olha, eu vou te contar, mas você não conta pra ninguém. Eu vou te contar pra você, mas você não conta pra ninguém. Aí já tem 10 mil pessoas na rua sabendo. É a nossa famosa Rádio Patroa, lembra desse programa? Que ouve aqui, fala ali, é um maldito telefone sem fio. Aí a pessoa de uma medicação regular já está usando crack, já está usando cândida, água sanitária, e não é assim que procede. Situações que eu, profissionalmente falando, já presenciei. Dando banho num paciente e ele não era bem dotado. Mas não era nada bem dotado. As pessoas que eu falo, eu sou professor, então eu estava dando estágio. As pessoas vieram comentar, foi ótimo, porque foi o momento em que eu pude dizer, o que você tem com isso? Porque para o outro não é nada, mas para o paciente, até os colaboradores da ILP que a gente trabalhava, eram sarcásticas com o moço, com o senhor. Isso não é legal. Isso não é bom. E todos ali poderiam ser processados, porque descobriram não sei se é uma deficiência, não sei como que pode chamar, só que ele tinha o pênis pequeno, muito pequeno, pela altura e tudo mais, ou pelos fetichismos que as pessoas têm, pelos fetiches que eles têm. Mas se descobriu no ato, durante o exercício da sua profissão, ninguém tem que saber. É segredo, é sigiloso. A pessoa tem que ficar quieta. Isso, entre outras coisas. Diagnóstico, você não pode falar para o paciente o que ele tem. Mesmo que ele já saiba, você não tem esse direito. Você foi contratado para cuidar do paciente. Se ele tocar no assunto, e você tem que ter astúcia para verificar se ele não está jogando verde para colher o maduro. Verificar com os familiares também. É claro que os familiares que eu digo são os familiares íntimos. Não é o primo do parente do sogro, da tia, da avó. Porque geralmente acontece isso. Aí eu caio naquele ponto, você não é da família. E muitas vezes nós temos, até por uma questão de vergonha, eu vou falar no caso do soro positivo, uma pessoa que seja soro positivo, as pessoas têm vergonha.
que eu não vejo problema nenhum. Hanseníase, que era uma doença maldita séculos atrás, a gente convive muito bem. Tuberculose, a gente convive com ela muito bem. E tem tantas outras doenças que a gente convive e nem sabe muitas vezes. Tá? Então, próximo bloco, essa parte de segredo e sigilo, eu acho que está mais do que batido e está mais do que entendido. Tá? O próximo bloco trarei uma coisinha gostosa para vocês. Um questionário.